Olá, eu quero meditar com vocês a respeito de um texto que nós encontramos em Mateus, no capítulo 4, onde nós lemos o seguinte: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, versículo 1. Versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor teu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isso, o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. A primeira coisa que nós podemos observar é que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado. Não foi o diabo que levou. O diabo não tem poder para absolutamente nada. O diabo é só um cachorrinho na coleira de Deus, como dizia Lutero. Depois nós vemos que a tentação aqui foi uma tentação pelo estômago, pela fome, que é algo terrível, é algo desesperador, é algo que faz nós cometermos insanidades e as maiores barbáries que a humanidade pode ou já cometeu em toda a sua história. E ele não transforma as pedras em pães, ele não quebra a lei da natureza, ele não quebra as leis que Deus deu como ordenança, como organização do sistema terreno onde nós estamos. Jesus não conta com magia, Jesus não conta com mágica. Jesus não olha as pedras e fala: não, essa pedra ela é um pão, e ela é um pão que está recheado com todas as maiores iguarias e tudo que nós gostamos. Então vamos pegar essa pedra, que não é pedra, mas que é um pão com iguaria, e vamos comê-la. Ou seja, Jesus não transforma a pedra em pão. Jesus não usa magia. Jesus não adapta a realidade ao desejo do coração dele. Ele não sabe negar a realidade em favor de uma ilusão. Jesus não faz isso. Ele simplesmente vê que aquilo é pedra, e se é pedra, é pedra. Se é pedra, não é pão, e eu não vou transformar em pão aquilo que seja pedra, porque eu não faço magia. Eu não sou um mago negro, eu sou o filho de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou no pináculo do templo e disse: Se és o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito que seus anjos o sustentarão, ou susterão. Ele não faz isso também, porque ele não tenta o Senhor Deus. Ele sabe que num caso real, num caso que não é uma coisa programada, que não é uma coisa dissimulada, isso acontecerá, ou aconteceria, os anjos o protegeriam, mas não nesse caso de tentando o Senhor Deus. E ele simplesmente não aceita sugestões de Satanás. Ele não faz absolutamente nada que ele não tem que fazer. Aqui também a magia não funcionou. Não põe à prova o Senhor teu Deus. Ele leva Jesus para um monte muito alto, mostra todos os poderosos do mundo, todos os reinos da terra, e diz que ele dará o poder e o status e tudo aquilo que esses reis têm, se eles simplesmente se prostrar e o adorar. Então aqui nós vemos que
os poderosos estão sob a influência satânica, sob a influência maligna. Poderosos de qualquer natureza, sejam eclesiásticas, sejam políticas, de todos os tipos de liderança, econômicas, enfim, todos esses poderosos estão sob o comando de Satanás. E Satanás promete que daria esses reinos, ou poder sobre esses reinos, para Jesus, se simplesmente ele se ajoelhasse e o adorasse. Jesus diz que ele só adora a Deus, e só a ele nós devemos dar culto. Com isso, o diabo deixou e os anjos vieram servir a Jesus. Em tempos de insanidades, como nós estamos vivendo, nós vemos uma coisa e essa coisa não é o que nós estamos vendo, mas sim aquilo que as pessoas que estão investidas de poder dizem que nós estamos vendo. Então, eu estou vendo um jumento e a pessoa que está investida de poder diz que se eu disser que estou vendo um jumento e não um gatinho, eu serei preso por alguma fobia, por algum ataque à democracia, algum ataque à liberdade de expressão, ou serei punido justamente por estar me expressando livremente. Então, aquilo que eu vejo e as minhas percepções têm que ser as percepções de acordo com as sugestões satânicas que o diabo deu para Jesus Cristo. Se a tua realidade é assim, faça com que ela seja assada. Se a sua realidade é algo que está te desagradando, viva na ilusão, viva na fantasia. Eu sou um ser humano? Não, eu não sou um ser humano, eu me sinto uma égua. Então eu sou uma égua e não sou um ser humano. Por quê? Porque o que eu sinto é o que define a realidade. Por quê? Porque o mundo está insano. Porque o diabo cegou o entendimento das pessoas. O Deus deste mundo, 2 Coríntios 4:4, cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Não resplandecendo a luz do Evangelho, não são livres, são escravos do pecado, escravos do diabo. Sendo escravos, eles obedecem o Senhor que eles têm, que é o diabo. E nós obedecemos ao nosso Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Nós não temos o direito de adulterarmos, pervertermos, torcermos a realidade em favor das nossas insanidades, das nossas fantasias. O que é, pois Jesus disse que o que for sim é sim, o que for não é não, e o que passar disso é do maligno. Então seja a sua palavra sim, sim, não, não. Se você quiser usar magia, lembre-se que Jesus não usou magia. Ele aguentou firme sua tentação no deserto. Precisou ficar com fome? Ficou com fome, não transformou pedra em pão. E dialogou com Satanás usando a palavra de Deus. Foi um confronto. Satanás usava a palavra de Deus e Jesus usava a palavra de Deus. Satanás caiu fora, porque ele foge da palavra de Deus. Como ele foge da realidade, como ele foge de tudo que é bom, que é virtuoso, tudo que é amoroso, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, o diabo cai fora. E a virtude está na consciência, está em pisar e fincar os pés na realidade, e não viver no mundo da fantasia, querendo que o mundo se adapte à fantasia mental do dia. Eu vejo algo que é pouco, que é pequeno, e falo que aquilo é muito e é grande, sendo que está na minha mão, eu estou vendo aqui, não é grande. Mas eu falo para outra pessoa, nossa, como é grande isso daqui, é enorme. E eu não fico nem corado de vermelho, nem de vergonha, porque a minha realidade é feita pela fantasia que está na minha mente doente, na minha mente satânica, na minha mente influenciada pelo diabo.
eu estou dormindo em berço esplêndido, no colinho do capeta, e não sei. E na hora que eu morrer, eu vou saber. Então é bom que você se arrependa, que você creia no Evangelho, creia em Jesus Cristo, para que você possa viver na realidade e futuramente ter a vida eterna, e não a morte eterna, e muito menos a segunda morte. Pois quem não é de Jesus sofrerá a segunda morte, depois da primeira, que já é terrível, que eles já temem, que todos esses já temem, terão a segunda morte, que é o lago de fogo. Se eu fosse você, eu pensaria direitinho, porque de lá ninguém sai. Não é temporário, é permanente. Amém.